Ele não nasceu cercado de luxo, nem tinha uma família poderosa. Era apenas um garoto do interior dos Estados Unidos, que acreditava que o lápis que segurava podia desenhar o futuro, mas ninguém acreditava nele. Walt Disney cresceu ouvindo que sonhar era perda de tempo. Seu pai, um homem duro, dizia que fantasia não colocava comida na mesa, mas Walt não conseguia parar de desenhar. Ele via mundos onde só existia papel em branco. Ainda adolescente, trabalhou como entregador, pintor e até lavador de garagens. Tudo para comprar lápis e tinta, mas o destino não parecia interessado em facilitar nada para ele. O primeiro estúdio que montou faliu em poucos meses. Os amigos foram embora, e o que sobrou foi apenas o silêncio de um homem que parecia ter fracassado. Imagine, você colocar tudo o que tem em um sonho e ver esse sonho se desmanchar na sua frente. A maioria desistiria, mas Walt não. Ele acreditava que o fracasso não era o fim, mas o ensaio para o sucesso. Foi nesse momento escuro que nasceu o primeiro esboço do que seria Mickey Mouse. Não foi fácil. As distribuidoras riram dele. Um rato, disseram, nunca daria certo. Mas ele desenhou mesmo assim. E desenhou de novo. E de novo. Até que o impossível aconteceu. Mickey apareceu nas telas. E o mundo parou. As pessoas riram, se emocionaram. E pela primeira vez aquele garoto rejeitado fez o mundo inteiro acreditar em fantasia. Mas o sucesso não foi o fim da dor. Logo depois, ele perdeu os direitos sobre seu próprio personagem. Foi traído por quem ele mais confiava. Ficou sem dinheiro, sem estúdio, sem rumo. Mas ele não parou. Ele voltou ao zero. Pegou um novo papel em branco e começou outra vez. Foi quando nasceu a ideia de um ratinho ainda mais vivo, com voz, emoção e alma. A ideia de criar não só personagens, mas um universo. Pense nisso. Um homem quebrado, humilhado, sem recursos, decide que vai criar o maior império de entretenimento do planeta. Enquanto muitos o chamavam de louco, ele respondia com trabalho, com noites sem dormir, com foco absoluto e com a crença inabalável de que a imaginação podia vencer o impossível. Foi assim que nasceu o Império Disney. Um império que começou com lápis, papel e fé. Walt dizia: "Se você pode sonhar, você pode fazer." Essa frase se tornaria o combustível de milhões de pessoas. Mas poucos sabem o preço que ele pagou por ela. Por trás do sorriso de Mickey, existia um homem exausto. Um homem que via o mundo rir dos seus fracassos. Um homem que lutava contra crises financeiras, rejeições e falências. E mesmo assim, ele nunca parou de sonhar. A diferença entre quem vence e quem desiste é que o vencedor aguenta a dor de continuar. Walt sabia que cada falha era apenas uma nova página. E cada crítica, um lembrete de que ele estava indo contra o sistema. Enquanto muitos desistiam, ele desenhava mais um quadro. Enquanto o mundo dormia, ele imaginava novos mundos. E talvez seja por isso que a Disney não nasceu de sorte. Nasceu de propósito. Nasceu de persistência. Nasceu da crença inabalável de que os sonhos mais loucos são os que mudam o mundo. Agora, o mundo começava a ver a mágica acontecer. Mas ninguém imaginava o que ainda estava por vir. Porque por trás de toda a luz, ainda havia um homem lutando contra a escuridão. O sucesso de Mickey Mouse parecia ser o ponto final de uma história de superação. Mas para Walt Disney, era apenas o começo de algo muito maior. Ele não queria apenas fazer desenhos animados. Ele queria criar um lugar onde as pessoas pudessem viver dentro dos sonhos. Enquanto outros produtores se contentavam em lançar filmes, Walt queria construir mundos. Mundos inteiros, cheios de vida, cor, emoção e esperança. Foi assim que nasceu a ideia mais ousada de sua vida. Um parque onde a magia seria real. Mas, como sempre, o mundo não acreditou. Os investidores riram. Os bancos recusaram empréstimos. Os especialistas diziam que era uma ideia absurda, infantil demais, impossível de funcionar. Um parque de diversões para famílias?
Com personagens de desenho? Isso nunca vai dar certo, Walt. Mas ele já tinha ouvido isso antes. E toda vez que ouviu, ele fez dar certo. Enquanto todos duvidavam, ele continuou desenhando o projeto em silêncio. Traçou cada detalhe, planejou cada rua, cada castelo, cada música que tocaria. Ele sabia que não estava construindo apenas um parque. Ele estava construindo um símbolo de esperança. Mas o caminho foi cruel. Durante a construção da Disneylândia, o dinheiro acabou. Os custos explodiram. E mais uma vez, ele arriscou tudo. Vendeu propriedades, hipotecou o futuro e se lançou no desconhecido, porque acreditava que o impossível só existe até alguém torná-lo possível. No dia da inauguração, em 17 de julho de 1955, o sol brilhava, mas o caos reinava. Os brinquedos quebravam, os encanamentos vazavam e o asfalto derretia sob o calor. A imprensa zombou. Chamaram de desastre de Disney. Mas o homem que sempre ouviu não, apenas sorriu. Ele sabia que cada falha era temporária. Sabia que o tempo transformaria aquele dia de dor em um símbolo eterno de persistência. E ele estava certo. Meses depois, a Disneylândia explodiu em sucesso. Famílias inteiras viajavam de todos os lugares do mundo para viver o que ele havia imaginado. Walt Disney havia feito o inimaginável. Transformou a fantasia em realidade. Mas ele não parou. Com o coração cansado e o corpo já começando a dar sinais de esgotamento, Walt começou a sonhar com algo ainda maior. Um mundo do futuro, onde a tecnologia e o ser humano viveriam em harmonia. Esse sonho se chamaria Epcot. Mesmo com a saúde se deteriorando, ele continuou planejando, desenhando e acreditando. Porque os sonhadores de verdade não param quando o corpo cansa. Param quando o propósito se cumpre. Em 1966, Walt Disney partiu deste mundo. Mas seu legado nunca deixou de crescer. Hoje, mais de meio século depois, seu nome é sinônimo de imaginação, coragem e fé. O garoto rejeitado que desenhava ratos em guardanapos se tornou o homem que ensinou o mundo a acreditar no impossível. E talvez essa seja a maior lição de todas. Os sonhos não pertencem ao tempo, nem às circunstâncias, nem às opiniões dos outros. Eles pertencem àqueles que se recusam a desistir. Se você tem um sonho, algo que o mundo diz ser loucura, lembre-se de Walt Disney, porque cada vez que ele ouviu que era impossível, ele desenhou o impossível. Cada vez que disseram que ele estava sonhando alto demais, ele sonhou ainda mais alto. E é por isso que, até hoje, milhões de pessoas em todo o planeta sorriem, choram e se inspiram, graças a um homem que não aceitou viver sem tentar. Pense nisso. Quantas pessoas duvidam de você hoje? Quantas dizem que não vai dar certo? Quantas esperam o seu fracasso? Pois saiba, o mundo só duvida de quem é capaz de vencer. O mundo só desacredita dos que nasceram para provar que é possível. Então, da próxima vez que duvidarem de você, sorria. Porque cada "você não vai conseguir" é o empurrão que o universo te dá para continuar. E quando o medo bater, lembre-se, Walt Disney também teve medo, mas ele caminhou mesmo assim. Ele falhou, perdeu, caiu e mesmo assim construiu castelos. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é continuar mesmo com medo. E é por isso que ele venceu. Você também pode vencer. Acredite no seu sonho. Trabalhe com disciplina, paciência e fé, porque os castelos que o mundo vai ver amanhã estão sendo construídos hoje, dentro da sua mente. Nada acontece por acaso. O fracasso, a dor e um dia, quando você olhar para trás, vai entender que cada lágrima era um tijolo da sua história. E nesse dia, você vai sorrir, porque vai perceber que o impossível sempre foi apenas o começo. Se essa história te inspirou, deixa um like agora. Escreve nos comentários: "Eu acredito nos meus sonhos." E se inscreve no canal, porque a próxima história pode ser a sua.